Oi, turma, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é das atividades de artes da página 160 a 166. Artes, a aula que vocês mais gostavam quando a gente estava na escola. As atividades são simples, algumas partes são leitura, eu vou estar lendo e vocês acompanham comigo. Vamos lá? Página 160 da apostila de artes, quarto bimestre. Eu vou mostrar como eu sempre mostro, iniciando para vocês, mostrando o desenho e fazendo a pergunta o que vocês observam nessas imagens. Então, nós vemos 3 crianças conversando ali nas plaquinhas. Nós vemos um passarinho aqui mais abaixo, ó, cantando. Barulho do carro, ó, bibi, fonfon. Barulho do carro, ó, banca. As pessoas conversando. E nós vemos que tem bastante, tem muita coisa visual, muitos apelos visuais e sonoros, vamos dizer assim, né? Tem muitas imagens aqui. O tema, o título dessa apostila de artes começa das paredes das cavernas às bancas de jornal. Aí logo abaixo já vem as perguntas, são perguntas pessoais, respostas pessoais que vocês vão estar respondendo com suas palavras. Você já leu revista de histórias em quadrinhos? Eu acredito que todos já leram. Onde você costuma ler essas revistas? Qual é a sua preferida? Qual o personagem que você mais gosta? Você sabe quais são os elementos utilizados nas histórias em quadrinhos? Ah, professor, eu não sei nem o que são elementos. O que são utilizados nas histórias em quadrinhos? Por exemplo, as figuras, os recursos, os desenhos ou imagens, como a gente prefere falar, as pinturas, o que são utilizados nas histórias em quadrinhos. Aí mais abaixo vem, que tal organizar em sua sala de aula uma gibiteca? Reúna-se com seus colegas, coletem revistas de histórias em quadrinhos e com o auxílio do seu professor, organizem um espaço para colocá-las. Assim, vocês poderão ler as revistas sempre que puderem. Eu nem preciso falar que nós não vamos fazer isso, né? Você já sabe os motivos. Então, vamos pular essa parte. Página 161. Agora, que tal desenhar a personagem de histórias em quadrinhos que mais gosta no espaço abaixo? Não se esqueça de pintar seu desenho. Se vocês gostam do personagem da Turma da Mônica, do Chico Bento, da Magali, do Cebolinha, ou não... Tem do Zé Carioca, tem a turminha do Gibi do Pelezinho. Vocês podem desenhar, ou de outros. Hoje em dia tem tantos que eu já nem sei mais quais são tantos. De animes, mas tem que ser personagem de gibi, não personagem de desenhos animados que vocês assistem. De gibi. Vocês vão desenhar aqui no espaço abaixo o personagem de histórias em quadrinhos. Lembrando que não é de animes, é história em quadrinhos que vocês mais gostam. Essa é a página 161. Página 162. Histórias e desenhos. Parede e papel. Há muito tempo, os seres humanos não sabiam escrever. Talvez sentindo a necessidade de registrar seu cotidiano ou simplesmente se comunicar, passaram a desenhar e pintar nas paredes das cavernas e em paredes de pedras a céu aberto. Em suas representações, nesses locais, podemos observar símbolos, animais, elementos da natureza e pessoas daquela época. Esses desenhos e pinturas são importantes registros para que os pesquisadores possam conhecer como viviam os seres humanos. Aí vem as perguntas. Para vocês, resposta pessoal. Você gosta de fazer desenhos? Eu lembro que na sala de aula muitos gostavam, meninas, meninos, muitos de vocês, quando tinham um tempinho livre, estavam sempre desenhando. Era na última folha do caderno, no caderno de desenho, até nas agendinhas que vocês mesmos levavam para a escola. Então eu sei que muitos gostam sim. Você gosta de fazer desenhos? Por quê? Coloquem por que vocês gostam tanto de fazer desenhos. Ou quem não gosta, pode ser sincero, não gosto por isso, isso e isso. Cada um tem os seus motivos. Que materiais você usa em seus desenhos? Lápis, caneta, borracha, apontador, giz de cera, guache, lápis de cor. O que vocês usam? E em que momentos vocês desenham? Eu desenho nos momentos livres, eu desenho quando eu não tenho nada para fazer, eu desenho quando eu estou entediado. Pode ser sincero, quero a sinceridade de vocês.
Use a parede a seguir para desenhar o que você quiser. Você pode pintar seu desenho usando lápis de cor. Então, aqui, ó, na página 162, vocês veem que tem uma parede. Ó, ela representa uma parede. Vocês vão fazer um desenho. Faça um desenho bem bonito, bem caprichado, porque eu sei que vocês são artistas. Página 163. Observe com atenção esta imagem. Então, ó, vocês estão vendo aqui que nessa imagem tem umas linhas, ó. Aqui tá dizendo mais claro, aqui nessa linha tá falando mais escuro. Representação de um bisão pré-histórico, cerca de 13 mil anos antes de Cristo. Arte rupestre no teto da caverna de Altamira, na Espanha. Isso aqui diz que foi feito pelos povos antigos, pela antiguidade, pessoas da antiguidade. Olha, não é um boi, ele é um bisão. Procure na legenda, ó, procure na legenda da imagem o nome do animal representado. O que eu acabei de falar que é esse animal? Aqui, ó. Ah, professora, eu não lembro. Olha aqui, ó, na legenda. Ele não é um boi. Observe que no corpo do bisão pré-histórico existem áreas mais claras e áreas mais escuras. Aí nós vemos aqui, ó. A mesma cor, lembre que sempre eu falo, toda vez que aparece um clips, aqui, ó, é que tá dando uma informação. A mesma cor pode ter tonalidades diferentes, podendo ir do claro ao escuro. Considera-se tonalidade também as gradações de cinza entre o branco e o preto. Aqui ao final da página, ó, amasse uma folha de papel sulfite e em seguida desamasse com cuidado para não rasgar. Pinte toda a folha com tinta marrom. Ah, eu não tenho tinta, pode pintar com lápis de cor. Depois que a tinta estiver seca, faça o desenho de um animal com giz de cera preto. Pinte usando tons claros e escuros. Deu para entender, né? Quem tem os guaches vai fazer com tinta guache marrom. Depois que a tinta secar, vocês vão fazer um desenho com um desenho de qualquer animal que vocês quiserem. Um pássaro, uma borboleta, um cachorro, um boi, um bisão, o que vocês quiserem. Faça um desenho com giz de cera preto. Depois pinte usando tons claros e escuros, cores mais claras e cores mais escuras. Os artistas utilizam tons diferentes, claros e escuros, para fazer uma forma parecer mais sólida, dando a ideia de tridimensionalidade, ou seja, aproximar a imagem do objeto ao objeto concreto que possui volume. Então aqui ó, vocês estão vendo ó, uma pintura de um leão. Aqui quem desenhou foi Rembrandt, sem título. Essa pintura é sem título. Foi feita entre 1646 e 1650, com caneta e tinta marrom, com giz preto e branco sobre papel. Essa pintura está no Museu Britânico, em Londres, no Reino Unido. Tridimensional, ó, o clips, uma informação. O que é tridimensional? É a imagem que representa a altura, a largura e a profundidade de um objeto ou cena. Esse recurso também pode ser usado para criar a sensação de distância, fazendo parecer que o objeto está mais próximo ou mais longe. Nós vemos aqui, ó, nessas imagens aqui, um pouquinho mais abaixo. Aqui, ó, essa primeira imagem é de Da Vinci, Leonardo da Vinci, Virgem dos Rochedos. Ela foi feita em 1483 e 1486, numa pintura sobre óleo sobre madeira. Ela está no Museu do Louvre, em Paris, na França. Aqui, ó. Aqui é uma imagem mais afastada, aqui é a mesma imagem, porém um pouco mais próxima. A mesma imagem do Leonardo da Vinci, Virgem dos Rochedos. Aqui, ó, mais perto dá para ver melhor os detalhes. Aí vamos para a atividade um pouco mais abaixo. Perspectiva. Retire a folha do encarte 9 e pinte a paisagem. Experimente usar tonalidades mais claras e mais escuras para criar a sensação de distância. Ou seja, usem cores mais fortes e cores mais claras para dar um destaque, como esse aqui, ó. Para parecer que está um pouco mais distante, ó. Essa atividade aqui do encarte 9 que vocês vão estar retirando. Página 165.
antiguidade contavam suas histórias por meio de desenhos, pinturas e relevos. Os egípcios representaram por meio da pintura pessoas comuns trabalhando aqui, ó. Provavelmente aqui escravos trabalhando, e eles representaram por meio de pintura, ó. Detalhe do túmulo de Mena, no Egito. Mais abaixo, ó. Os romanos esculpiram um relevo narrativo contando em 150 episódios os feitos heróicos do imperador Trajano. Tá aqui, ó. Dá para nós vermos bem a primeira imagem. A primeira imagem aqui, ó. Coluna de Trajano no século I. Monumento erguido em Roma com aproximadamente 37 metros. É bem alto. E nessa outra imagem aqui, ó. Detalhe da coluna de Trajano, cujas cenas foram esculpidas em alto relevo e em mármore. Essa mesma escultura, só que aqui, ó, mais perto para ver os desenhos. Página 165. Os gregos representaram uma cena simples em alto relevo, cavaleiros em procissão. Este relevo foi feito por Fidias para decorar Partenon. Então aqui, ó, a primeira imagem nós estamos vendo a escultura, é o monumento de Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, construído no século V a.C. na cidade de Atenas, na Grécia. Aqui, ó, pormenor do friso que representa a procissão dos cavaleiros. Aqui, ó, essa imagem afastada, essa imagem mais próxima das colunas desse Partenon em Atena. Mais abaixo. E você? Que história nos contaria? Conte a sua história por meio de desenho no espaço abaixo. Você tem alguma história para contar? Alguma coisa da sua vida? Uma história bem legal, só que através de desenho. Você vai usar sua criatividade através de um desenho você vai contar uma história. Usando aqui este espaço abaixo. Agora, represente esta mesma história em baixo relevo, ou seja, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, alto relevo, ou melhor, baixo relevo que é longe e em alto relevo que é mais perto. Vocês vão desenhar essa história bem afastada e um pouco mais perto. Para isso, utilize argila e siga as orientações de seu professor. Depois de pronto, exponha seu trabalho. Não precisa comprar argila, não precisa se preocupar com isso. Pode fazer isso somente em desenho, tá bom? De artes, grande parte foram mais leitura. O que vocês tiverem dúvidas, não sabe como fazer, me procurem que eu ajudo. Sempre falo isso para vocês. Pode estar me procurando que eu ajudo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até as próximas atividades.